Algumas igrejas que se dizem cristãs afirmam que Jesus já voltou de uma maneira diferente do que ensinam as Escrituras. Eles interpretaram de maneira equivocada alguns versículos bíblicos, entre eles Marcos capítulo 9, versículo 1 e Mateus capítulo 16. O texto diz assim: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo algum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. O outro diz assim: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Nosso Senhor mencionou alguns do que ali estavam, os quais não passariam pela morte, sem ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Quando olhamos o contexto anterior, percebemos que os que ali estavam eram seus discípulos, os apóstolos. E como todos os apóstolos já morreram, essas pseudo-igrejas cristãs afirmam que Jesus já voltou de forma secreta. Mas, afinal de contas, Jesus voltou ou ainda irá voltar? O que esses textos querem dizer? Será que ele já voltou e nós não percebemos? Antes de esclarecer esses versículos, devemos saber como a Bíblia descreve o seu retorno, e assim entender o contexto bíblico. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Portanto, fica fácil refutar esse ensinamento de que ele já voltou de forma secreta, pois a Bíblia diz que todo olho o verá. Agora veja Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você reparou que o texto diz: todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo em sua glória? Mas, pastor, então por que os versículos anteriores dizem que alguns dos seus discípulos não morreriam antes da volta de Cristo? Não é bem assim. O texto não diz antes da volta de Cristo. Isso é muito fácil de explicar. O evento que Jesus mencionou ocorreu uma semana mais tarde, lá no Monte da Transfiguração, quando estavam presentes alguns dos seus discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João, conforme está escrito lá em Marcos capítulo 9, versículo 1. Na verdade, Jesus estava se referindo ao fato ocorrido quando ele se transfigurou no monte uma semana depois. Ali, aqueles discípulos puderam ter uma antevisão da exaltação futura da glória de Jesus e da vinda do seu reino. O Senhor foi visto ali em sua forma glorificada, cumprindo o que havia sido predito um pouco antes. Por ocasião da transfiguração, houve uma representação do futuro reino da glória. Cristo, o Rei, apareceu em seu rosto, com seu rosto resplandecente como o sol, e com suas vestes brancas como a luz. Acompanhe comigo Marcos, capítulo 9, versículo 3. Olha só, o texto diz assim: as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro na terra as poderia branquear. Pedro, uma das testemunhas oculares da transfiguração, fortalece essa interpretação através das seguintes palavras: porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O texto diz assim: porque não seguimos fábulas engenhosas, quando nos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa, magnífica, lhe foi dirigida a seguinte voz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E essa voz dirigida do céu, nós ouvimos nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Ou seja, quando Jesus se transfigurou no monte, ele mostrou aos seus discípulos a sua glória futura no reino dos céus. Eles foram testemunhas oculares da futura glória de Jesus. Eles não foi alguém que falou para eles: aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, muito pelo contrário. Eles estavam no monte com Jesus, eles foram testemunhas oculares. Jesus manifestou a sua glória futura, ou seja,
mostrou para eles como seria o seu reino, o reino do Messias. Portanto, o texto, ele não diz que eles não morreriam antes da volta de Jesus, não é isso. Antes que eles vissem o reino, ou seja, eles tiveram uma antevisão, uma visão futura do reino do Senhor Jesus. Amém? Infelizmente, essas pseudo-igrejas cristãs, elas estão mentindo para o povo, pois eles afirmam que Jesus já voltou em anos anteriores. Tipo, algumas igrejas falam em 1844, fizeram várias previsões e nenhuma se concretizou. Por quê? Eram falsas previsões. Amém? E nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.